Bom pessoal, bem-vindos ao canal Conhecimento é Poder. Hoje a gente vai explicar o que é uma intervenção militar. Que tem muita dúvida aí, o pessoal perguntando no canal, e a gente vai explicar certinho o que é uma intervenção. Que não é contra-golpe, como aconteceu em 1964, né? E também para tirar as falácias, né? A enganação da esquerda, que diz que só o presidente pode acionar um golpe militar, que é tudo mentira. Tá, eu vou começar falando para vocês do que os militares assumiram o poder na Tailândia, né? Que era uma situação bem parecida com a do Brasil. Os militares assumiram o poder na Tailândia numa intervenção militar, né? O líder, o general do exército da Tailândia, Prayut Chan-o-cha, o nome dele, anunciou no pronunciamento em rede nacional que os militares tomaram poder no país para restaurar a ordem no país e pressionar por reformas do sistema político do país da Sudeste da Ásia. Ele falou o seguinte: para que a situação volte ao normal rapidamente, para que a sociedade fique em paz de novo, para que as reformas políticas, econômicas e das estruturas sociais, os militares precisam assumir o controle do poder, disse o general no pronunciamento. A intervenção ocorreu depois de 2 dias de reuniões infrutíferas entre as principais facções políticas. Líderes de partidos políticos, incluindo o líder da oposição, Suthep Thaugsuban, foram levados do local da reunião depois que os soldados isolaram a área. Os soldados também já teriam disparado tiros para o alto para dispersar manifestantes. Já foi imposto também o toque de recolher no país entre 10 e 5 horas da manhã, horário local. Pessoal, isso não é hora. Na verdade, eles falam que é toque de recolher, mas é o mesmo tem nos quartéis, tá? 10 horas tem o toque de recolher, né? O corneteiro toca para o pessoal dormir, e na verdade às 7 é alvorada, né? Mas 5 horas da manhã, então isso não é nenhum, é só para manter realmente a disciplina militar, né? Pro povo. O correspondente do jornal aqui, que eu estou dando uma olhada aqui, na capital tailandesa, afirmou que os soldados se moveram rapidamente para consolidar suas posições e entrar no acampamento dos Camisas Vermelhas, partidários do governo nos arredores de Bangkok. Então, por aí você vê que Camisas Vermelhas, né, são comunistas aqui, igual o PT aqui no Brasil. Eles também estão se movimentando na direção do acampamento dos manifestantes contra o governo no centro da cidade, acrescentou. O toque de recolher foi imposto, então os militares estão obviamente se esforçando para garantir que não exista uma resposta imediata ao anúncio. A maioria das pessoas espera que os Camisas Vermelhas se reúnam agora, e todos estão muito preocupados com a possibilidade de confrontos, porque eles são terroristas, pessoal, igual o PT, as forças guerrilheiras de Cuba, as Farc, é a mesma coisa. Impasse e lei marcial. A Tailândia já vive há 6 meses de agitação desde que manifestantes iniciaram uma campanha em novembro de 2003 para derrubar o governo. Dezenas de pessoas foram mortas e centenas feridas. O exército anunciou a lei marcial nas primeiras horas de terça-feira, com a intenção de preservar a ordem e trazer de volta a paz. Foi citada uma lei de 1914 que permite a intervenção em tempos de crise, mas naquele dia os militares informaram que não se tratava de golpe, e sim de intervenção constitucional. Soldados ocuparam as estações de TV e rádio em Bangkok, tanto pró e anti-governo, e se mudaram para o prédio do governo atualmente desocupado. O país vive um impasse político desde que os militares derrubaram o primeiro-ministro Thaksin Shinawatra em 2006. Ele era amplamente admirado pelos pobres e eleitores rurais, mas desprezado pela elite urbana que forma o núcleo do movimento de protesto atual. Meio tendenciosa a notícia, né? Pobres e eleitores rurais, né? É mais ou menos que no Brasil, o pessoal que recebe Bolsa Família, tá?
E se fosse a elite realmente, eles não teriam força para derrubar o governo. Então por aí essa matéria aqui é meio tendenciosa, tá, pessoal? Apesar de deposto, seus aliados foram eleitos nas últimas eleições realizadas pós-intervenção. Sua irmã Yingluck Shinawatra venceu a eleição de fevereiro, até que foi deposta por um tribunal no início deste mês. Os manifestantes dizem que o dinheiro da família Shinawatra corrompeu a democracia na Tailândia e que quer uma administração seja nomeada para reformar o sistema político antes da realização de novas votações. Mas qualquer movimento nesse sentido poderia enfurecer os camisas vermelhas, partidários do governo que juraram protestar. Por isso os militares tiveram que intervir. Então, pessoal, você vê que a história é a mesma, né? Aqui o PT roubou o dinheiro da Petrobras, né? Mensalão e etc, para corromper o governo. É a mesma coisa que aconteceu lá, só que lá, né, com o povo na rua, os militares interviram. E qual que é a mentira desses vermelhinhos aí? Tá? Eu vou ler um trecho aqui da nossa Constituição para vocês. Tá, o artigo 142. As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República, e destinam-se à defesa da pátria, à garantia dos poderes constitucionais e por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem. Pessoal, eles estão falando aqui, os esquerdinhos, vermelhinhos, que a única pessoa que pode decretar um estado de sítio, né, é a Presidente da República, certo? E por isso que não vai acontecer uma intervenção militar. É o que eles estão falando, eu li em vários lugares, entendeu? Isso. E por que é mentira, tá? Porque as Forças Armadas, elas são instituições permanentes e regulares. O presidente não é permanente, tá? E o que acontece? Essa presidenta, ela é traidora da pátria. Ela tá implantando um comunismo bolivariano no Brasil. Então ela tá cometendo um crime, né? Uma traição contra a pátria. Então ela nunca vai decretar nada. E no contragolpe de 1964, pessoal, que os militares intervieram novamente, né? E para tirar o João Goulart, que era um presidente de esquerda igual a Dilma, e já estava, ele fez em 13 de março de 64, João Goulart anunciou seu programa de reformas da base, que já era para preparar, né, deixar o Brasil prontinho para o comunismo, entendeu? E aí teve a Marcha da Família, com Deus pela Liberdade, né, e o pessoal foi pra rua todo dia até conseguir que os militares intervissem constitucionalmente. Agora eu pergunto, foi o João Goulart que estava no poder que pediu às Forças Armadas, que decretou que elas entrassem em lei marcial? Não, claro que não. Foi o povo na rua que pediu e as Forças Armadas vieram, entendeu? É como na Tailândia. Lá tinha uma presidente lá, estilo Dilma, que tava tocando terror no pessoal, e com o povo na rua, os militares assumiram, entendeu? Então, agora lá na Tailândia está sob lei marcial. Lei marcial, eles estão prendendo quem? Os políticos criminosos, os traidores da pátria, e estão condenando eles às leis de verdade, né? A penas severas, que é o que tem que acontecer no Brasil. Então, pessoal, eu fiz mais esse vídeo para explicar o que é uma intervenção. Intervenção militar, intervenção constitucional militar não é contra-golpe. Não foi, em 1964 não foi um golpe, pessoal. Foi um contra-golpe. Os comunistas já estavam a passos de conquistar o poder total do Brasil, e os militares vieram e deram contra-golpe e assumiram o poder durante alguns anos, porque o comunismo era muito forte por causa da União Soviética e Cuba e tal, então eles tiveram que se manter no poder por bastante tempo, até que
fossem dissipadas, né, todos os focos comunistas no Brasil. E infelizmente, se eu não me engano, em 88, o presidente teve que reconhecer o Partido dos Trabalhadores, né, e ele até avisou que um dia o partido ia chegar no poder e que quando eles chegassem, eles não sairiam mais. E pra gente tirar eles de lá ia ser a custa de muito sangue dos brasileiros, entendeu? Ele falou isso antes de reconhecer, por causa da pressão política, reconhecer eles como partido. Então, uma intervenção é necessária, tá? Sem a intervenção a gente não vai conseguir, não adianta, tá? A gente falar que fazer o impeachment da Dilma vai resolver o problema, porque não vai. Infelizmente, tá? Todos os poderes do Brasil estão aparelhados pelo PT, tanto que você vê que os condenados aí os que estão presos, né? Pela essa operação da Petrobras, a Operação Lava Jato, o Supremo já está soltando, entendeu? Porque está aparelhado. Não tem o Congresso, mesma coisa, está aparelhado. Então não tem como você caminhar para a direita. Você vai caminhar para a esquerda totalmente. Então, para você conseguir novamente o controle, tirar esses corruptos, esses bandidos do poder, é somente com a intervenção militar, assim como os militares fizeram lá na Tailândia. Vir, sitiar, entrar em estado de lei marcial, entendeu? Cercar Congresso, cercar tudo e prender os bandidos, tá? Prender, jogar na cadeia, tá? E fazer novas eleições, tá? Com candidatos novos para voltar o Brasil, né? Restabelecer a soberania e atacar os focos, como fizeram em 1964, né? A inteligência descobriu os focos e prender, né? Ou qualquer outro tipo de pena mais grave aos traidores da pátria. É assim que funciona. Os militares não têm intenção de se perpetuarem no poder como o PT. Por quê? Senão eles estariam até hoje no poder, entendeu? Desde 1964, que fazem 50 anos, eles estariam até hoje no poder. E não estão. Por quê? Porque eles vieram para manter, né, a lei e a ordem, assim como está prevista na Constituição, na nossa Constituição. E novamente eles precisam vir para manter a lei e a ordem novamente, porque não, do jeito que está não dá certo, não tá indo, a gente está caminhando para trás, entendeu? E fora que tem ministro de fora da Venezuela treinando o MST para começar a matar brasileiro, entendeu? Já tá morrendo o pessoal da Comissão da Verdade, alguns generais, que nem Malhões, eu acho o nome do general. Ele foi lá depor naquela comissãozinha de brincadeira lá da Verdade, e depois ele apareceu morto. Então os militantes do PT eles já estão matando os militares que fizeram, né, que deram contragolpe. Os comandantes eles já estão não é aberto, a mídia nem sabe, nem divulga, porque a mídia está controlada, igual tava na Tailândia também, tanto que os militares entraram dentro das empresas, das mídias, para falar a verdade pro povo. E então o que aconteceu? Infelizmente o Brasil ele está na mesma situação da Tailândia, entendeu? Só que o Brasil ainda é mais sério, porque tem forças na Venezuela aqui, forças de Cuba, da União Soviética, da Rússia e da Venezuela, que lá já está quase totalmente implantado o comunismo. Eu acho que é irreversível na Venezuela. Tropas de 500 mil homens para invadir o Brasil, entendeu? Caso os militares entrem, né, façam uma intervenção. Então, pessoal, é muito sério, muito grave a situação do Brasil. Eu fiz mais esse vídeo porque tem muita gente com dúvida, falando que quem fala golpe, pessoal, quando você ouvir falar golpe militar, é os esquerdinha. Os esquerdinha fala que é golpe. Mas não foi golpe, foi um contragolpe, entendeu? E não existe. Os militares, eles têm o papel constitucional de manter a lei e a ordem, entendeu? Desde que o povo está na rua pedindo clemência a eles têm que agirem. Mesmo que os três
do alto comando, né, como eu já fiz um vídeo falando que eles estão no bolso do PT, eles vão ser também acusados de traidores da pátria e vão ser presos, entendeu? Caso eles não saiam do poder por bem, eles vão sair por mal. Então, o que tem que haver para ter uma intervenção? O povo tem que ir pra rua, tá, pessoal? E vou falar mais uma coisa: vocês têm que tomar cuidado com a falsa direita, tá? Tem um pessoalzinho aí que falam que é um impeachment e tal, e quando você vai lá com uma faixa pedindo intervenção militar, que é o correto, é o que vai salvar o Brasil da mão do comunismo, o pessoal tá pregando separatismo lá. Inclusive o Lobão fez isso. Falou que não queria intervenção, que quem tava pedindo intervenção era para sair de perto do carro que ele estava lá. Isso é um crime que ele tá fazendo, entendeu? Porque pregar o separatismo é crime. Ele tem que falar isso pra ele. Então, tem que tomar cuidado com essa falsa direita, com essa brincadeira desse Revoltados Online aí, parece que também tá a serviço de um partido aí. Tem que ser o povo pedindo a intervenção militar, que é o correto, para mandar todos esses bandidos pra cadeia, entendeu? E restabelecer a lei e a ordem no nosso país, entendeu, pessoal? Então, muito cuidado, tá? Qual passeata vocês vão, porque tem a passeata do pessoal que realmente quer a intervenção, que quer o correto, e tem a passeata que é mandada por partidos, entendeu? Pra quê? Pra realmente confundir o povo, virar aquela bagunça, não ter uma meta, um objetivo, e aí as mídias dão risada, como estão fazendo aí. Então você tem que estabelecer um ponto. Qual que é o ponto? É a intervenção militar. Quando o exército, a marinha aeronáutica estabelecer lei marcial, todos os corruptos, todos os ladrões vão ser presos, não tem conversa. Os traidores da pátria, a mesma coisa, entendeu? Então não precisa você ficar pedindo intervenção, ficar pedindo impeachment da Dilma. A Dilma vai sair, vai entrar o Michel Temer, que é pior, é mais filhote do Lula, entendeu, pessoal? Então não adianta. O que a gente tem que pedir é a intervenção militar e ponto. Não tem mais. O Brasil já passou, tanto que ela ofereceu a presidenta ofereceu 748 mil para cada um dos senadores e dos deputados, né, na campanha para aprovar essa PEC da LDO, da lei orçamentária, para eles aprovarem, para ela não ser responsabilizada, né, pelo crime. Então, para você ver que ela manda, ela desmanda, é o desgoverno do comunismo que tá aí, entendeu? Ela já tá fazendo hidrelétrica na Nicarágua, mandando nosso dinheiro para lá. Então é muito sério, tá, pessoal? Eu fiz esse vídeo, desculpa porque ficou um pouco longo aí, e não deixa de compartilhar, deixa seu joinha para ajudar aí, entendeu? E qualquer ideia, qualquer comentário, deixa aí pra gente que a gente lê todos, tá? Muito obrigado a todos por assistir os nossos vídeos aí.